Você já quis transformar o look da sua Sony em uma coisa mais analógica? Ou você já sentiu inveja de ter aquelas receitas de filme que a Fuji tem? No último vídeo eu mencionei isso rapidamente e o pessoal ficou pedindo nos comentários. Então hoje eu vim mostrar como eu consegui fazer uma receita de filme pra Sony. Só pra contextualizar um pouco, durante um bom tempo eu tive uma Fuji, passei bastante tempo testando as receitas de filme, até que eventualmente eu cheguei numa receita que pra mim era a melhor. E essa receita era a receita de Portra. Eu já mencionei isso no outro vídeo. E quando eu passei pra Sony, eu queria algo parecido. Que eu não precisasse necessariamente ficar pegando o RAW e editando, algo que eu pudesse passar pro meu celular e postar. Porque eu acho que tira um pouco da diversão dessa fotografia de rua, de arquitetura, assim. Eu, pelo menos, não quero mais ter que sentar e ficar horas editando RAW. Se fosse para um trabalho, para uma diária, tudo bem, justificado. A Sony, no geral, tem um look mais limpo, né? Uma coisa mais estéril, que o pessoal fala. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que diz que as cores são ruins, tem outras pessoas que dizem que as cores novas são boas. Mas, tirando essas rixas à parte, tudo são ferramentas. Então, como eu sempre falo, se você souber usar essas ferramentas, você vai chegar o mais perto do resultado que você quer. Apesar da Sony ter esse look mais digital, né? Ela é uma câmera que entrega. E eu queria ver o quão próximo eu conseguia trazer desse look de Portra. Essas sombras esverdeadas com esses brilhos amarelados, essa cara meio vintage, por assim dizer. Foi aí que eu descobri o blog do Sony Film Simulation, que você pode ver que eu vou deixar aqui na descrição, que é um cara que pegou e também sentia falta dessas simulações para Sony, e ele criou esse blog onde ele testa receitas e diz, por exemplo, essa é a receita para você ter a cor parecida desse filme. Algo como o blog o Fuji X Weekly, que tem todas as receitas da Fuji. A diferença é que os perfis de cores da Fuji já são baseados nos próprios filmes deles. Então o que o pessoal tenta fazer é aproximar de outros filmes, outras receitas, o que é bem legal. Uma coisa ruim nesse sentido é que os Picture Profiles, você não tem como regular o grão, porque isso é uma função só das câmeras da Fuji. Mas o lado bom disso é que os Picture Profiles, que são principalmente feitos para vídeo no geral, eles têm muitas e muitas configurações. Então você pode mexer em configurações bem mais finas que a Fuji. Nesse sentido, isso é muito bom, porque te dá mais chance de você conseguir chegar perto daquele look. Eu não posso divulgar todas as receitas dele, porque é um PDF que é pago, e seria desrespeito com o trabalho dele, né? Mas, caso você queira, você pode ir lá no site dele e dar uma olhada. Tem várias receitas de graça também no blog, que você pode achar, e ir no canal do YouTube dele e ver qual que funciona melhor pra você. Eu testei várias receitas e a que chegou mais perto da receita do Portra, por incrível que pareça, era a receita do Portra dele. Só que eu acho que ainda não estava exatamente do jeito que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu saí pra testar, pra fotografar, passei semanas enfurnado nisso, passei semanas mergulhado nesses Picture Profiles para entender como funciona e o que é cada coisa exatamente, porque a Sony é legal que você tem bastante controle, mas ela tem muitos menus e tem vários nomes diferentes, nomes muito ruins, que a Sony bota uns nomes tipo de coisas meio parecidas, assim. Com a ajuda do ChatGPT, eu fui perguntando exatamente o que era cada coisa e fui entendendo. Fui afinando saturação, matiz, cor, contraste. Mesmo sem o grão orgânico da Fuji, o resultado me surpreendeu. E o mais importante, trouxe de volta a sensação de fotografar por prazer e se divertir com a câmera. Durante os testes, podem não ser as melhores fotos do mundo, com certeza, mas eu fiz questão de sempre que eu podia sair com a minha câmera na pochete. Eu usei aquela lente Oreo que eu mostrei no último vídeo e um flashzinho da Godox pequenininho, que foi o flash mais barato e menor que eu encontrei no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui embaixo também. E ele não é o mais forte de todos, principalmente de dia, mas final de tarde e de noite ele dá um resultado bem legal que aproxima mais daquele look de câmera descartável, assim. Mas com um kit leve, que cabe no bolso, divertido. E, acima de tudo, simples de fotografar, nada entra no meio do caminho para atrapalhar, sabe? Pode não ser as melhores fotos, mas era mais para experimentar, para testar, para ver como se comportavam esses perfis e esses ajustes que eu ia mudando nesses cenários. E no fim eu fiquei feliz. O look final é bem esverdeado e quente. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar isso na câmera de vocês. Então tá, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu seto as configurações de filme e o que faz cada coisa para vocês entenderem também o que vocês podem mudar e como vocês podem customizar, como vocês quiserem. Eu geralmente uso o JPEG, as simulações só vão funcionar no JPEG, então né, o RAW ele não pega
nada disso. Se você quiser ter um backup, você pode fotografar o RAW e JPEG, né? Caso você não goste depois, ainda você pode editar essa RAW, você vai ter ele ali como backup. Mas eu tenho fotografado só JPEG, assim, para um trabalho, alguma coisa assim, eu utilizaria o RAW, acho que vale a pena. Acho que é melhor, assim, para garantir. Eu deixo o JPEG em Extra Fine, né, que é a melhor qualidade dele ali. E agora vamos à configuração do perfil mesmo. Você pode ver aqui em Picture Profile, os Picture Profiles, eles são voltados mais para vídeo, mas nada impede de você usar o JPEG com eles. Eu vou tirar aqui do perfil, ó. Eu deixei no PP1, você pode customizar qualquer um desses, tá? Então, você escolhe o que quiser. Eu tenho algumas receitas que eu andei testando aqui, mas essa aqui é a da maioria das fotos que eu fui customizando. Claro, eu não vou dizer que ela tá igual em todas as fotos, porque eu fui customizando à medida que eu fui fazendo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu botei no PP1, você pode ver que eu deixei o Black Level em -7, que é... basicamente, eu puxei mais os pretos, né? Como eu botei a Black Gamma em Narrow e o Level em -7, basicamente eu puxei mais o contraste, que eu achei que faltava, né? E daí você pode customizar aqui, claro, quando você trocar aqui, ó, middle ou wide, ele vai aliviar um pouco esse contraste nas partes escuras. E aqui você pode controlar o quanto você quer que o preto, não é clipar, né, mas ele tem mais contraste. Você pode controlar o preto diretamente. Se você quiser menos ou mais, você controla ali. Para menos é mais o preto mais contrastado e para mais é menos contrastado. Pode parecer não muito intuitivo, né, mas pensa que quanto mais você aumenta, mais você está clareando o preto, e quanto mais você diminui, você está deixando o preto mais escuro. No Ni, basicamente eu perguntei pro ChatGPT, isso aqui é o quanto... Claro, o branco ele vai ter um ponto que ele vai clipar no sensor, mas a gente consegue controlar um pouco essa curva, para ele aliviar esses brancos e eles não terem uma transição tão pesada, tipo uma transição tão forte entre, tipo... o quase estourando e o estourando e só ter tipo uma linha dividindo isso, sabe? É para aliviar o máximo possível e comprimir esses brancos. Então, quanto mais você diminuir aqui, mais você vai preservar, né, digamos, vai fazer essa S-curva. E quanto menos você diminuir aqui, mais você vai ajudar essa curva a ter esse formato de... pelo que eu entendi, você vai comprimir essa curva e tem um formato de S, assim. Você vai... Tipo, claro, quando você mais aumentar esses números, mais vai ficar dura essas transições, mas eu sempre tento preservar ao máximo os brilhos. E esse, segundo as configurações que eu li e tal, isso é o máximo que eu consigo chegar para preservar o máximo meus brilhos possível antes de clipar. Porque, apesar de ter esse perfil, eu gosto muito de preservar o Dynamic Range, assim. Então, eu não gosto muito de coisas estouradas, acho que talvez mania do vídeo, coisa assim. E trabalhar com perfis com a cor já embutida é um desafio por causa disso, né? Então, por isso também a escolha do HLG13 e todas essas configurações que eu tô falando, porque eu tento sempre, apesar de ter o look na câmera, eu não gosto de coisas super estouradas ou super, tipo, sombras super enterradas, assim. Color Mode, quando você bota aqui, você vai ter só essas duas opções, você pode ver que as outras estão meio cinza, mas você vai poder escolher entre BT 2020 e BT 709. Como a gente tá trabalhando em JPEG, o JPEG ele é 8 bits 420, ou seja, você não vai conseguir recuperar informação se você estourar, então não faz sentido ter um espaço de cor maior que isso, que é o 2020. Na saturação, e pessoalmente eu também achei que, como a gente não vai conseguir converter depois esse espaço de cor, a ideia é já pegar e postar, eu achei que as cores ficam meio radioativas no 2020, então eu preferi o 709. Saturação eu tirei um pouco, eu deixei em -3, que eu achei que era o ideal. Color Phase, que é basicamente o tint do seu perfil, eu deixei ele em -5, que é mais esverdeado, porque, como eu falei, eu gosto de esverdeados. Color Depth, você pode copiar, eu vou deixar na descrição o perfil para quem quiser, de qualquer jeito, mas você pode copiar aqui, isso é referente a cada tom, tá? Então eu botei mais vermelho, botei mais verde, o azul, eu não gosto de ser o azul meio radioativo, coisa assim, então eu tirei. Você pode ver que são as outras cores, ó, ciano, magenta, amarelo. Então eu botei isso nas configurações. Em detalhe, eu deixo o level em 0, porque como vai ser uma foto pronta para postar, seria onde ela tem um sharpening, mas não é muito, no caso, né? Não é, tipo, se for mais para cá, você vai ter mais nitidez na pós. Então eu deixo em 0, que eu acho que é o ideal, pelo menos para essas fotos.
O sensor da A7 III já é bem nítido, então acho que funciona bem. E aqui, em Adjust, esses aqui eu acabei só copiando como eu usei o perfil de base. Aqui tem vários, tipo, níveis de detalhe que, sinceramente, eu não entendi muito bem. Mesmo com a ajuda do ChatGPT, só fui perguntando, o que deixa mais nítido? O que deixa mais... preserva a Dynamic Range, o que deixa com uma qualidade melhor. E ele me ajudou a fazer esses perfis aqui, ó, que é Black and White Balance, para ter o mais detalhe possível no highlight. Então, essas coisas ele me ajudou a configurar para eu ter a melhor qualidade possível desse arquivo, né, já que a gente está trabalhando com JPEG. E uma coisa que eu esqueci de dizer que influencia bastante aqui também é o balanço de branco. Eu coloquei, eu testei e para mim, naqueles resultados assim de dia, final de tarde, 5.200 com bastante verde e bastante amarelo, ó, 7 em amarelo, ó, e 4 em verde. E eu achei que ficaram uns resultados mais parecidos, assim, mas isso aqui pode mudar dependendo do dia, assim, e a sua situação. Eu acho que o perfil pode continuar o mesmo, mas aí você pode alterar o seu balanço de branco para como você gostar mais. Agora vamos voltar pro vídeo. Então, essa é a receita que eu fiz para fotografar na câmera direto com o JPEG, para não ter que ficar editando tanto as fotos. E ter uma experiência para variar um pouco mais analógica ou quase de filme, mas enfim, não é igual a filme, obviamente, né? Mas pelo menos é divertido e menos estressante do que ficar enchendo HD de fotos de InRAW, que eu nunca tenho tempo para editar depois. Se você tá procurando alguma coisa parecida com as receitas de Fuji e tá querendo trazer um pouco dessa diversão pra Sony também, dá uma tentada no perfil ou tenta mudar ele um pouco. Eu consegui resultados bem legais usando o Cine 2 também. Você pode puxar mais as cores, pode fazer que nem eu fiz de ir perguntando pro GPT, o que isso aqui faz? E mudar, dizer, eu quero tons mais azulados, eu quero brilhos mais fortes, enfim. Você pode ajustar do jeito que você quiser. Eu recomendo demais você testar você mesmo. Esse foi o perfil que eu mais gostei e o que eu vou estar usando na câmera que eu trago comigo para fotografar o dia a dia. E para mim foi mais uma das formas de conseguir resgatar essa fotografia por prazer, sem ter que pensar tanto. Porque essas ferramentas, a ideia delas é que elas te ajudem a criar, não te atrapalhem. Você não quer ficar parado, mudando configurações quando você está na rua, fazendo fotografia de rua. Você quer aproveitar o momento e capturar frames. Se quiser comentar sua experiência de como foi, o que achou e o que pode melhorar, deixa aqui nos comentários. Então tá, valeu por assistir. Esse foi o vídeo dessa semana. Até a próxima.